Olá amigos do YouTube. Aqui quem fala é o seu amigo Merlin Romulf. Hoje venho trazer uma história que não é uma fanfic, sim uma ideia que tive. Ela é o que aconteceria se um personagem meu no mundo normal ganhasse um sistema. Essa é uma história que venho pensando em fazer há algum tempo. Espero que gostem, sei que vocês gostam de histórias mais conhecidas como fanfics de anime, mas deem uma chance e garanto que vão gostar. Bom, deixem o like e se inscrevam no canal. Agora chega de mamadas. Editor, começa essa bagaça. Xiao Lu recuperou a consciência e se viu deitado em uma cama de hospital. O forte odor de desinfetante permeava o ar. Isso é um hospital? Por que estou em um hospital? Xiao Lu franziu a testa, sentindo-se extremamente confuso. Mas seu cérebro, que havia recuperado suas funções, rapidamente lhe contou tudo. Depois que sua namorada, Zhao Menke, terminou com ele dirigiu seu carro doméstico barato para os subúrbios, onde acelerou pela estrada para desabafar suas emoções. Tinha chovido mais cedo e a estrada estava escorregadia. Além disso, era tarde da noite. Ele muito infelizmente se envolveu em um acidente. O carro, que estava a mais de 200 km por hora, saiu da estrada e caiu de cabeça em uma queda de 3 metros em terras agrícolas. Ele não conseguia se lembrar de nada depois disso e não sabia quem era o bom samaritano que o havia encontrado e levado ao hospital. Essa era a única razão pela qual ele ainda estava vivo. Ranger. Naquele momento, a porta da enfermaria foi aberta e uma enfermeira de aparência doce, carregando uma bandeja de medicamentos líquidos, entrou. Quando ela viu que Xiao Lu havia acordado e estava sentado, franzindo testa em contemplação, ela imediatamente gritou em alarme. Os medicamentos líquidos em suas mãos caíram no chão e se espalharam por todo o chão. Ela parecia ter visto um fantasma. Seus olhos estavam bem abertos, e ela apontou para Xiao Lu com sua mão direita trêmula e gaguejou. Você. Como você está acordado? Xiao Lu não sabia o que estava acontecendo e pensou em sua mente, essa enfermeira é nova? Se não, por que ela está tendo uma reação tão intensa ao ver um paciente que acordou? Ele olhou para cima e para baixo para si mesmo e depois da esquerda para a direita. Depois, ele estendeu as mãos e disse, isso é óbvio. Ele perguntou cuidadosamente, há algo de errado? Como você pode ter despertado? Não há como você ter despertado. Como? A enfermeira ainda parecia ter visto um fantasma. Seus olhos e boca delicada estavam bem abertos. Ela olhou para Xiao Lu com uma expressão incrédula. Parecia que ela não conseguia acreditar nos fatos que estavam diante de seus olhos. De jeito nenhum ele poderia ter despertado. Xiao Lu realmente se sentiu um pouco perplexo. Ele não entendia por que a enfermeira dizia uma coisa dessas. Assim que ele estava prestes a fazer uma pergunta, a enfermeira virou a cabeça e saiu correndo. Seus gritos histéricos ecoaram pelo corredor. Doutor Zhang, isso é ruim. O paciente da enfermaria 438 está acordado. Apenas o que estava acontecendo? Xiao Lu estava com uma perda total. Ele não conseguia descobrir o motivo da situação. Além disso, ele ficou sem palavras sobre o número de sua enfermaria. 438 não era um número auspicioso. Seu homônimo era maldito tolo. Neste momento, uma série de notificações do sistema de repente soaram em sua mente, cujo tom era exatamente como a voz do sistema de um popular jogo online, League of Legends. Esta também era a voz altamente modulada de uma mulher com uma qualidade expansiva e exagerada. Ding! Parabéns! Você ganhou 10 pontos. Você gostaria de abrir o shopping para prosseguir com o resgate? Xiao Lu respirou fundo.
Que situação filho da puta foi essa? Como um novo jovem do século XXI, ele não podia acreditar que uma coisa tão ultrajante pudesse acontecer. Isso simplesmente ia contra todo bom senso. Ele pensou que estava tendo alucinações, talvez resultado de uma concussão, mas então um painel iluminado apareceu diante de seus olhos. Era como um currículo de alta tecnologia que mostrava uma série de informações sobre ele. Convidado: Xiao Lu, idade 26 pontos. 10 pontos, identidade atual. Funcionário da AI Corporation, nível do estado atual: medíocre. M medíocre. Vendo isso, Xiao Lu imediatamente voltou a si mesmo. Ele achou isso inaceitável e pensou: de qualquer forma, ainda sou um engenheiro da AI Manufacturing Corporation. Se até os engenheiros são considerados medíocres, ninguém neste mundo não é medíocre. Parecia que o sistema tinha ouvido os pensamentos em sua mente, e seu tom de notificação soou novamente. Ding. Anfitrião, sua capacidade de se comunicar em línguas estrangeiras é ruim e seu corpo está em uma condição doentia. Em termos de moralidade, inteligência, aptidão física e estética, você não é bom em nenhuma delas. O que você é se não medíocre? Foda-se você. Xiao Lu tinha um temperamento excepcional, mas sua capacidade de tolerância atingiu seus limites. Neste momento, ele não pôde deixar de cuspir outro palavrão. Então ele perguntou: o que diabos você é? Diga. Eu sou chamado de sistema genial sem igual e venho de um universo paralelo que está a 100 bilhões de anos-luz de distância, respondeu a voz do sistema. Universo paralelo. O choque de Xiao Lu não pôde ser colocado em palavras. Os fatos à sua frente o forçaram a acreditar nas palavras ditas por esse sistema invisível e intangível. Porque ele já conhecia o conceito de um universo paralelo, ele inconscientemente perguntou: existe uma Terra lá também? Diga. Claro, mas o nível de tecnologia lá está 100 mil anos à frente. Foda-me. Por um curto período de tempo, o cérebro de Xiao Lu não pôde aceitar o que ele estava ouvindo. Um nível de ciência e tecnologia que estava 100 mil anos à frente. Que tipo de cena seria? Os humanos provavelmente escaparam do ciclo de renascimento e morte através do poder da ciência e da tecnologia. Diga. Cheguei a este universo por causa do fluxo caótico no tempo e no espaço. Tornei-me um parasita em você que estava à beira da morte. Eu especialmente te darei uma extensão de vida grátis. Xiao Lu ficou surpreso. Com seu ki, ele imediatamente entendeu porque a enfermeira perdeu a compostura quando viu que ele havia acordado. Então esse foi o motivo. Eu não deveria acordar tão rápido, mas acordei por causa da extensão de vida do sistema. Em outras palavras, Xiao Lu voltou a si depois de ser diagnosticado por um médico como um caso sem esperança. A reação exagerada da enfermeira fazia sentido a essa luz. Sua mente se sentiu mais à vontade quando ele descobriu isso. Ele mudou de assunto perguntando: o que mais você pode fazer por mim além de prolongar minha vida? Diga. Este sistema pode transformá-lo em um gênio sem igual. Um gênio sem igual? É algum tipo de aberração que sabe tudo? Xiao Lu perguntou. Diga. Você poderia dizer. Qual é o preço? Xiao Lu não acreditava em almoços grátis. Diga. Ao usar pontos para resgatar várias habilidades no shopping, quanto mais aplicáveis forem as habilidades, mais pontos serão necessários. Após a introdução do sistema, o painel de luz mudou para mostrar o shopping. Várias habilidades foram embaladas na tela. Havia habilidades em línguas estrangeiras, habilidades de jogo, habilidades de memória e muito mais. Xiao Lu não podia ver todos eles de relance. Depois de examiná-lo uma vez, ele sentiu vontade de chegar.
Entre as milhares de habilidades mostradas, nenhuma poderia ser resgatada por apenas 10 pontos. Sistema, você pode me dizer quais habilidades podem ser resgatadas por 10 pontos? Xiao Lu não desistiu. Ele queria testar se isso era uma alucinação ou talvez uma brincadeira de alguém. Diga. Você não pode resgatar nenhuma habilidade por 10 pontos. Xiao Lu ficou exasperado. Você está brincando comigo? Diga. Os pontos podem ser ganhos. Anfitrião, não se preocupe assim, os pontos podem ser ganhos. Os olhos de Xiao Lu brilharam. Como ganho pontos? Diga. Surpresa, curiosidade, choque e quaisquer outras reações emocionais humanas causadas pelo hospedeiro serão automaticamente distinguidas e absorvidas pelo sistema, e então automaticamente convertidas em pontos correspondentes com base na profundidade da emoção eu vejo. Xiao Lu imediatamente entendeu. Este não era um sistema genial sem igual. Este era claramente um sistema de código de trapaça que lhe permitia agir continuamente como um idiota pretensioso, brincar de ovelha para pegar um lobo. Os 10 pontos que ele tinha devem ter sido ganhos da enfermeira agora mesmo. Bang! De repente, a porta da enfermaria foi aberta. Adentraram um grande grupo de médicos de jalecos brancos. Quando viram Xiao Lu sentado, todos ficaram enraizados no chão, como se estivessem petrificados. Seus olhos estavam arregalados em choque enquanto olhavam para Xiao Lu. Parte 2. Xiao Lu viu choque, confusão e dúvida em seus olhos. O paciente tem choque séptico, intestinos rompidos, sangramento e contusão do fígado e do baço. Como ele poderia ter despertado em apenas meio-dia? Além disso, o paciente também sofreu contusões em ambos os pulmões, múltiplas fraturas de costelas em ambos os lados, fratura de crânio cominutiva, músculos abdominais direitos rasgados, hemorragia do trato digestivo e fratura de pelve. Com ferimentos tão graves em seu corpo, como o paciente recuperou a consciência assim? Inacreditável, isso é um milagre médico. O grupo de médicos avaliou Xiao Lu com cuidado, como se estivessem olhando para um alienígena. Seu choque e horror não podiam ser articulados. A enfermeira que gritou mais cedo estava entre eles. Xiao Lu ficou igualmente chocado, porque o valor de seus pontos estava aumentando rapidamente. Subitamente, subiu dos 10 pontos anteriores para 100 pontos. Não parou em 100, mas continuou a aumentar para 1001 pontos antes de finalmente se estabilizar. Jin, parabéns! Você ganhou 911 pontos. Você quer entrar no shopping para a redenção. A notificação do sistema soou. Xiao Lu piscou e controlou sua mente. Ele se lembrou de sua constituição fraca e perguntou: Sistema, há algo que possa melhorar minha força física? Assim que as palavras foram ditas, uma habilidade chamada Constituição de Rei dos Mercenários apareceu na tela prateada iluminada. Mas custaria 1000 pontos para resgatá-lo. Porque não há uma nota explicativa. Xiao Lu ficou intrigado. Jin, a constituição de Rei dos Mercenários pode permitir que o anfitrião possua rapidamente a habilidade de um rei mercenário. Isso inclui, mas não se limita a, força física, experiência de combate, capacidade de resposta, conhecimento de armas de fogo, etc. Uma vez resgatado, terá efeito permanente. Deseja prosseguir com o resgate? A voz do sistema disse. Foda-me. Xiao Lu respirou fundo. Isso foi mais do que apenas um código de trapaça. Era como entrar no roteiro de um jogo e modificar diretamente as características do personagem principal. Resgatar. A palavra mal foi exprimida das rachaduras entre seus dentes.
Ele ainda não conseguia acreditar que esse sistema realmente existia, a menos que seu corpo de repente ficasse mais forte de verdade. Jim, parabéns! Você recebeu Constituição de Rei dos Mercenários e usou 1000 pontos. A voz de notificação do sistema disse. No entanto, os médicos na sala se entreolharam consternados. Era porque eles não podiam ver a tela prateada iluminada ou ouvir as notificações do sistema. Tudo que eles podiam ouvir era a voz de Xiao Luo. Vendo como Xiao Luo estava falando consigo mesmo enquanto se sentava na cama e como suas sobrancelhas ocasionalmente se franziam e relaxavam, eles concordaram uniformemente que o cérebro de Xiao Luo havia sido danificado. Embora tivesse despertado, agora se tornara um doente mental. Além disso, eles haviam se acalmado completamente agora quando perceberam um grande problema, e essa era a pessoa que diagnosticou o paciente na noite passada. Ele era um interno que não tinha chegado ao hospital por muito tempo. A compreensão do paciente também foi baseada no relatório diagnóstico do estagiário. Afinal, eles chegaram há pouco tempo para o trabalho e não tiveram tempo de verificar pessoalmente o estado do paciente. Então, isso poderia ser um diagnóstico errado, um caso de obter o relatório errado. Isso não foi um milagre médico. Você entrou em contato com a família do paciente? Um médico de meia idade virou a cabeça e perguntou à enfermeira ao lado dele. A enfermeira assinou com a cabeça. Estamos prestes a entrar em contato com a família do paciente através de seu telefone celular. Um homem chamado Zhang Dashan acabou de ligar e disse que é um bom amigo do paciente. Contamos a Zhang Dashan a situação do paciente e ele imediatamente concordou em vir. Ele deve estar a caminho agora. O médico de meia idade disse. Muito bem. Lembre-se de informar Zhang Dashan sobre as despesas médicas do paciente. Ok. A enfermeira assentiu em resposta. A propósito, organizei outro exame de corpo inteiro para o paciente. Eu suspeito fortemente que seu relatório de exame estava errado. O que? Lacrimejamento e sangramento do olho direito. Olhe para ele, não há ferimentos em qualquer parte do corpo. Xiao Lai, que assumiu meu turno ontem à noite, cochilou no trabalho. O médico de meia idade fez uma careta. Só então, uma atmosfera fria de repente se espalhou pela enfermaria sem qualquer aviso. Os médicos da enfermaria não conseguiam se livrar dessa sensação de frio. Todos eles não conseguiam tirar os olhos de Xiao Luo, que estava sentado na cama do hospital. Eles estavam experimentando um forte equívoco neste momento, que não era uma pessoa sentada na cama do hospital, mas uma besta sanguinária extremamente perigosa. Era como se pudesse devorá-los a qualquer momento, deixando apenas uma pilha de ossos. Especialmente os olhos de Xiao Luo. Sua aura arrepiante os pressionou. E sua intenção diabólica era esmagadora. Era como os olhos de uma fera selvagem, e eles realmente sentiram um tremor que começou em suas almas. Como isso aconteceu? Foi uma alucinação ou uma percepção errada? Os médicos estavam todos atordoados e, tolamente, não sabiam dizer se era real ou não. Mas suas testas não paravam de soar frio. Eles não conseguiam entender como o temperamento de uma pessoa podia mudar tão dramaticamente em um instante. Xiao Luo se sentiu muito estranho e maravilhoso neste momento. Seu corpo parecia ter uma força infinita, e a espondilite anquilosante que o incomodava há mais de 2 anos parecia ter sido curada. Suas costas inteiras agora pareciam extremamente leves. Seu corpo nunca tinha experimentado essa sensação plena e desenfreada de facilidade e conforto.
Até sua visão ficou muito mais clara. Ele podia ver facilmente as pequenas criaturas na enfermaria, como a aranha deitada silenciosamente na parede, esperando a presa se servir. Lao Xiao. Uma voz alta soou do lado de fora da enfermaria, e foi rapidamente seguida pela porta se abrindo. Um jovem de idade semelhante a Xiao Lu apareceu na porta. O jovem tinha um rosto carnudo. Seu rosto inteiro era gordo e redondo, mas seu corpo não era gordo, era até magro. Parecia a cabeça de um homem gordo enxertada no pescoço de um homem magro. Ele usava um corte à escovinha e tinha algumas rugas distintas na testa. A pele de seu rosto era muito áspera também. O jovem olhou ao redor antes de seu olhar finalmente pousar em Xiao Lu naquela cama de hospital. Então, ele desconsiderou completamente os médicos, tratando-os como ar, enquanto corria direto para Xiao Lu. Após um exame geral do corpo de Xiao Lu, a voz alta de repente gritou: "F-se, que médico charlatão, disse que meu irmão estava em choque e ia se tornar um vegetal. Corri sem nem tomar café da manhã. O que diabos você estava tentando fazer?" Assim que essa declaração foi dita, o grupo de médicos da enfermaria de repente ficou vermelho, especialmente o médico de meia-idade. Mesmo que o diagnóstico tenha sido escrito por Xiao Lai, o médico interno ontem à noite, como médico principal de Xiao Lu, o rótulo de médico charlatão ainda não estaria diretamente preso a ele. Xiao Lu tossiu secamente algumas vezes e sentiu uma onda de constrangimento. Seu amigo Zhang Dashan realmente teve a coragem de dizer qualquer coisa. Ele não tinha medo de ser espancado pelo grupo de médicos. A fila de médicos se entreolharam e depois saíram sucessivamente. Depois de fechar a porta, alguns dos médicos de mau humor não puderam deixar de surtar. Que tipo de reputação Xiao Lai está tentando estabelecer? Para cometer esse tipo de erro, ele cochilou enquanto diagnosticava o paciente na noite passada. Um estagiário é um estagiário. Ele não é nada sério em seu trabalho. Sugiro que cancelemos sua qualificação para se tornar um funcionário regular. Ele deve ficar no hospital por mais 3 meses. Sim, o diagnóstico errado é um grande tabu para nós como médicos. Esta é a primeira vez que vejo um erro de diagnóstico tão grande na minha vida. Obviamente, esses médicos determinaram que o despertar de Xiao Lu não era um milagre médico, mas um grande erro de diagnóstico. E o responsável pelo diagnóstico errado foi Xiao Lai, um novo interno em seu hospital. O médico de meia-idade não disse nada, mas sua expressão era estranhamente feia. Xiao Lai era um estagiário em seu nome. Esta também foi a primeira vez que ele viu um erro de diagnóstico tão grande como médico. Ele geralmente era amado pelos outros e até recebeu uma placa que dizia Wetu of Urlifetime. Era totalmente diferente dos nomes insultuosos que ele sofria desde a madrugada de hoje, como médico charlatão. Ele resolveria tudo isso com Xiao Lai. Parte 3. Xiao Lu não se incomodou em descobrir em quem os médicos queriam colocar a culpa. Ele agora estava completamente imerso na excitação da constituição do rei dos mercenários trazida pelo sistema genial sem igual. A grade de ferro da cama do hospital havia sido torcida e deformada por suas próprias mãos. Ele agora havia confirmado completamente a existência real do sistema. Esta não foi uma alucinação produzida após a concussão. Se alguém não perecer em um grande desastre, as bênçãos certamente virão. As palavras dos antigos realmente não mentem. A Xiao Lu não conseguiu se conter e riu com vontade. Ele sentiu como se tivesse acordado e descoberto que havia se transformado no super-homem que usava sua calcinha vermelha por fora e podia voar no céu. Era difícil descrever a emoção em palavras. Ei, Lao Xiao, o que há com você? Não me assuste.
Por que você está ficando feliz sozinha de uma maneira tão boba? Zhang Dashan bateu palmas na frente dos olhos de Xiaolu, mas ele não viu como Xiaolu torceu a grade de ferro da cama em uma forma deformada. Xiaolu olhou para seu ex-colega de faculdade e amigo na frente dele. Ele realmente queria contar a ele sobre o sistema genial sem igual. Mas ele pensou melhor. Era melhor manter esse assunto para si mesmo. Se ele dissesse isso, ele só seria tratado como um lunático por Zhang Dashan. Afinal, isso era muito ridículo. Quem acreditaria que ele havia se fundido com o sistema gênio sem igual de um universo paralelo a 100 bilhões de anos-luz de distância? O que você está olhando? Eu não sou nada para olhar. Diga-me, por que você está deitada no hospital? Zhang Dashan cutucou o peito de Xiaolu com um dedo, colocando toda a sua força no movimento. Ah! Decepção no amor. Xiaolu suspirou. Ele seguiu com um relato sobre como Zhao Meng que terminou com ele. Depois disso, ele dirigiu seu carro em alta velocidade nos subúrbios tarde e acabou em um acidente de carro. Depois de ouvir, Zhang Dashan suspirou. Foda-se, você realmente sobreviveu a um grande desastre. Você não consegue entender o ponto principal? Xiaolu revirou os olhos. Zhang Dashan imediatamente repreendeu. O ponto principal é besteira. Zhao Meng que é menos que um peido. Terminar com você é a perda dela. Você é tão notável. Você ainda tem um coque occipital na parte de trás do crânio. Os livros de fisionomia dizem que esta é uma característica de um imperador. Um dia, mais cedo ou mais tarde, você se tornará rico e poderoso. Quando chegar a hora, a única coisa que resta para Zhao Meng é chorar secretamente sozinha. Xiaolu não sabia se ria ou chorava. Ele deu um tapinha no ombro de Dashan. Dashan, eu realmente o saúdo por sua habilidade em falar bobagem. Ninguém pode vencê-lo nisso se perder. Zhang Dashan assinou com a mão impaciente, e então disse como uma expressão séria. A propósito, você sente algum desconforto agora? Por exemplo, você sente vontade de vomitar? Não há nada de errado comigo. Tenho sorte desta vez, apenas o carro foi batido, estou totalmente bem e posso receber alta agora, disse Xiaolu. Lao Xiao, não podemos nos gabar disso, o corpo é um trunfo para a revolução. Você não pode se dar ao luxo de ser descuidado com isso. Se você não tem dinheiro para o tratamento, eu tenho. Não tenho milhões, mas com certeza posso arranjar de 3 a 4 mil dólares para você. Com o relacionamento deles, Zhang Dashan era um conversador direto que não escondia coisas ou fazia rodeios. Realmente não há necessidade disso. Xiaolu imediatamente saltou da cama. Ele não só pulou 3 vezes no chão, como também andou de cabeça para baixo para provar que seu corpo estava melhor. Os olhos de Zhang Dashan se arregalaram. O meu senhor, quando você aprendeu a andar de cabeça para baixo? Você escondeu essa habilidade tão bem. Ele agora acreditava completamente em seu coração que não havia grandes problemas com o corpo de Xiaolu. Diga. Parabéns. Você ganhou 5 pontos. Xiaolu ignorou a notificação do sistema e encerrou o pino. Ele limpou as palmas das mãos e disse irritado para Zhang Dashan. Então, de acordo com o que você disse, eu tenho que me reportar a você mesmo quando eu for ao banheiro. Eu não estou interessado em você ir ao banheiro, mas eu adoraria ouvir sobre isso se você fizer sexo com uma garota. Quanto mais detalhado melhor, é? Zhang Dashan riu de uma forma vulgar. Foda-se sua irmã. Bah! Zhang Dashan saiu correndo com uma gargalhada para completar os papéis de dispensa de Xiaolu. Eles tomaram um café da manhã simples juntos depois de saírem do hospital. Xiaolu e Zhang Dashan foram à polícia de trânsito onde estava seu carro doméstico. O carro estava seriamente deformado, até o motor estava quebrado.
Mesmo que fosse consertado, ainda iria saltar pesadamente em uma estrada plana como o carro quebrado que era. Ele só poderia pedir para ser desfeito. Não se sinta mal por isso, é apenas um carro. Se o velho não for, o novo não virá. A mesma lógica se aplica às namoradas. Há sempre um bom carro, uma boa mulher neste mundo que pertence exclusivamente a você, consolou Zhang Dashan. Xiao Lu sorriu e não falou. Depois de escapar por pouco das garras do ceifador, ele havia superado muitas coisas em sua mente. Seu estado mental estava muito mais calmo e controlado do que antes. Você quer ir para casa ou para a empresa? Zhang Dashan abriu a porta do motorista de seu Corolla e perguntou a Xiao Lu. Para a empresa. Porra, você insiste em ir trabalhar mesmo depois de um acidente de carro. Se eu for Jack Ma, com certeza enviarei um cartão de benção de dedicação, uma categoria em um jogo Ardalipai onde se pode ganhar dinheiro. Não vou trabalhar, mas pedir demissão. Xiao Lu disse impotente. Zhang Dashan franziu a testa, sentindo-se um pouco agitado. Você está se demitindo apenas por causa de Zhao Menke? Meu irmão, você não está agindo muito como um perdedor. Xiao Lu suspirou, mas não explicou. Ele abriu a porta do banco do passageiro da frente e entrou no carro. Na verdade, ele havia pensado em renunciar há muito tempo. Trabalhar em uma fábrica não era apenas uma rotina repetitiva todos os dias, mas também carecia de desafios. Ele não podia ver nenhum futuro nisso. Ele nunca se sentiu particularmente feliz com este trabalho. Se Zhao Meng não trabalhasse também no AI Group, ele teria escolhido sair há muito tempo. Agora que ele tinha o sistema gênio sem igual, não havia necessidade de restringir sua carreira ao AI Corporation. Zhang Dashan parou de falar e entrou no banco do motorista. Ele levou Xiao Lu para a AI Corporation. Lao Xiao, anime-se. Nós somos homens. Não há necessidade de ficar triste e deprimido por uma mulher que não se importa com você, Zhang Dashan falou novamente em consolo. Eu abri minha mente. Eu posso me ajustar bem. O coração de Xiao Lu aqueceu. A propósito, você deve prestar atenção quando estiver dirigindo. Não aprenda comigo e saia da estrada. Toque na madeira. Nenhuma boa palavra pode ser esperada de um canalha como você. Estou indo embora. Eu te ligo de novo para me divertir quando estiver livre. Zhang Dashan pisou no acelerador e corajosamente dirigiu seu Corolla para longe. Xiao Lu observou sair até não poder mais ver a sombra do carro. Ele recolheu seu olhar e se virou, passando seu cartão de funcionário e entrando na AI Corporation. Sua renúncia foi finalmente concluída pouco antes do meio-dia. Segurando uma caixa com suas coisas, Xiao Lu desceu o caminho principal da AI Corporation, onde trabalhou por 3 anos. Todos os tipos de sentimentos brotaram em seu coração. Este foi seu primeiro emprego depois de se formar na universidade. Ainda se lembrava de quando chegara, cheio de sonhos e ideais. Cada cena esvoaçava em sua mente como um filme. Xiao Lu, pare aí mesmo. Uma voz familiar soou atrás dele, com um toque de comando por trás de seu tom. Xiao Lu parou e se virou para encontrar um rosto bonito. Essa era Zhao Menke, uma mulher elegantemente vestida com uma aparência doce. Ele não ficou surpreso com o fato de Zhao Menke saber sobre sua renúncia. Afinal, ela trabalhava no departamento de RH. Havia milhares na AI Corporation. Quer ficassem ou saíssem, o departamento de RH tinha registros detalhados de todos eles. Há algo de errado? Xiao Lu perguntou indiferentemente. Zhao Meng que correu até ele em seus saltos altos. Ela olhou para o conteúdo da caixa de Xiao Lu como uma expressão desdenhosa em seus olhos. Xiao Lu, você não pode ser um pouco mais maduro?
Você e eu chegamos ao fim, mas você tem que renunciar por causa disso e arruinar seu futuro. Mesmo que você não queira pensar em si mesmo, você deve considerar sua família. Você não teria nenhuma fonte de renda depois de renunciar. Você pretende voltar e viver de seus pais. Desculpe pessoal, vou terminar o capítulo por aqui. Estou cansado de escrever, nem sei quantas palavras deu. Muito obrigado e espero que continuem acompanhando a história. Tentarei postar 2 vezes por semana essa história. E a fic de Jujutsu irei lançar dia 27. Não se preocupem. Agora deixem o like e comentem para ganhar uma rosquinha. Deixem suas críticas construtivas para eu melhorar cada vez mais. Obrigado e tchau.